Bom dia, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes nessa manhã? Eita, tem gente dormindo ainda, hein? Quantos estão felizes nessa manhã? Glória a Deus pela sua vida que já está nessa reunião, nessa manhã. E o TML é uma reunião muito importante para nós que compomos, né, o ministério da IBA Chapadinha, nós que compomos, nós que trabalhamos para ver o reino de Deus avançar e crescer nessa cidade. Então, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro TML. Então, queridos, eu me sinto honrado e quero expressar a minha alegria, né? Minha alegria por ter você conosco, liderando célula, liderando ministério, tocando, cantando, dançando, intercedendo, acolhendo, recepcionando, todos que servem, querido, evangelizando, todos os ministérios, dança, teatro, escola de líderes, nosso ministério de mídia. E eu quero aqui pedir aos irmãos assim uma forte salva de palmas ao Lorismar e a Bruna, ao Ronan e a Grazi, que aceitaram o desafio de dar continuidade à escola da família. E ontem nós tivemos a primeira aula da nova turma da Escola da Família 2024 e foi uma aula poderosa. E olha, eu vou dizer para vocês, na primeira aula nós já ganhamos até um casal novo para a igreja. Olha como é poderoso, gente. Você está vendo? E eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Quantos testemunhos poderosos nós tivemos ontem, assim, testemunhos emocionantes do que Deus está fazendo na vida de pessoas por meio da igreja do Senhor. E aí eu posso dizer, querido, tem tudo a ver com Ele, tem tudo a ver com Jesus. Ele é a razão, Ele é o motivo de nós estarmos aqui nessa manhã. Então quero convidar vocês a colocarem em pé. O Mateus vai colocar aí uma canção para nós. Já colocou, Mateus? Amém, amém. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Podemos assentar. Como está lindo essa reunião hoje. Glória a Deus. Amém. Queridos, antes de qualquer coisa, cadê a Emily? Fica de pé aí, Emily. Gente, a Emily foi levantada como central de célula, secretária da igreja agora. Então, ela que vai estar te cobrando os relatórios oficialmente, amém? Então, a Emily está sendo levantada. Emily está no treinamento para, né, estar nessa função. E eu queria que vocês aplaudissem ela, dando boas-vindas em nome de Jesus, porque agora ela vai te aperrear dia e noite quando você não mandar o relatório. E saiba que é ordem minha, tá? Pode sentar, Emily, obrigado. E saiba que é ordem minha essa incumbência. Então, queridos, como eu estava falando agora há pouco, eu quero expressar aqui a minha alegria. Queridos, o que Deus tem feito em nosso meio, o que Deus tem realizado, operado em nosso meio. Mateus, consegue só colocar a imagem e congelar? O que Deus tem operado em nosso meio, querido, assim, tem sido motivo. É o Salmo 126 que lemos na festa da colheita. Deus tem feito grandes coisas em nosso meio. Quantos concordam comigo, irmãos? E eu pergunto, você é grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida, em você e através de você? Isso aponta para nós, irmãos, que estamos no caminho certo. Isso aponta para nós que o trabalho que temos desempenhado aqui nessa casa tem sido de fato um trabalho relevante, tem sido de fato um trabalho que tem incomodado o reino das trevas. Olha, eu posso dizer para vocês, semana retrasada, que dia foi, Jade? Aquele dia da intercessão, tem uns 3 semanas, um mês mais ou menos, né? Nós estávamos aqui numa intercessão de meio-dia, e nós sentimos um peso muito forte de intercessão, lutando contra potestades do ar. E nós batalhamos aqui em intercessão, e eu louvo a Deus pelo nosso ministério de intercessão. Sempre quando se fala de oração, não são muitos, são poucos, mas nós queremos destravar isso nessa igreja e sermos conhecidos como uma igreja que ora, amém? E nós estávamos aqui nessa intercessão e foi uma manhã assim muito forte, um momento muito forte. Depois eu e minha esposa, nós sentimos assim o peso de retaliação no nosso corpo. E eu disse para ela, meu bem, isso significa uma coisa. Significa que nós estamos incomodando o reino das trevas. E quando nós incomodamos o reino das trevas, meu irmão,
pode ter certeza que ele vai se levantar. E eu sempre falo isso, e aprenda o que eu vou te ensinar aqui nessa manhã. Quando tudo está calmo demais, seja na nossa vida pessoal, ou seja no que tange a igreja, ao ministério, desconfie. Desconfie se está tudo calmo demais. Se o diabo não está te atosigando, se o diabo não está tentando te fazer parar, se o diabo não está tentando contra a tua vida, desconfie. Desconfie, meu irmão, porque crente que incomoda o inferno será incomodado por Satanás. Pastor, que conversa é essa? É verdade. Então nós temos nos levantado, e isso tem incomodado o inferno, isso tem mexido com as estruturas do maligno. E deixa eu dizer uma coisa para você, eu fico alegre com isso, porque é sinal de que estamos agradando a Deus. Você pode aplaudir por isso, irmão? É sinal que estamos agradando a Deus. Porque Satanás não vai se incomodar com quem não está mexendo com ele. Satanás não vai se preocupar com quem não está mexendo com ele. Então eu introduzo esse TML para te dizer isso, irmão. Se tem vindo luta, se tem vindo tempestade, se tem vindo dificuldades, se tem se levantado, sabe, afrontas contra você, afrontas contra a tua casa, afrontas contra o teu ministério, saiba de uma coisa, é porque a luta que você tem travado no reino espiritual tem surtido efeito. Ela tem surtido efeito, ela tem incomodado, e por isso o inimigo das nossas almas está furioso. Mas deixa eu te dizer, não temas, porque maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Então não tema se levantar, não tema se posicionar, não tema cumprir o teu chamado, não tema fazer o que Deus te chamou para fazer. Vira para o teu vizinho e repita isso para ele, diga: vizinho, Deus te trouxe essa manhã para te dizer, não temas. Aleluia, glória a Deus, irmãos. E eu estou feliz, muito feliz, com as conquistas que nós temos obtido no Senhor. Só para te dar um dado, põe a imagem para mim, Mateus, a segunda imagem rapidinho aí tu congela de novo. Só para me te dar um dado, querido. E eu quero assim honrar aqui a Leilane e o Bernardo, mesmo eles estando longe, mas ainda assim continuam trabalhando. Mas deixa eu te dar os dados aqui que o acolhimento me passou, Leilane me passou ontem, do trabalho já do primeiro trimestre de 2024. Consegue pôr aí para mim na tela, Mateus? Só essa imagem. O resultado do trabalho da igreja, das células, aquilo que você tem realizado no Senhor, aquilo que você tem feito para honrar a Deus. Achou aí, Mateus? A imagem do acolhimento? Projeta para a gente aí. Deixa eu te dar esses dados aqui, para você alegrar teu coração e aplaudir bem forte ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. E a partir de agora, no acolhimento, a pastora Ana Paula vai assumir, até nós levantarmos alguém, amém? Ela vai assumir o ministério de acolhimento. Então todos do ministério de acolhimento saibam que agora vocês terão uma pastora cuidando de vocês. Aleluia. Mas a Leilane vai ficar ainda esse mês, né, que a pastora pediu. E nós vamos, né, marcar uma reunião com todo o ministério de acolhimento para ajustar os pontos novamente. O que foi, Mateus? Foi parar tudo agora? Para misericórdia, gente. Meu irmão, profetiza um painel de LED nessa igreja aí, pelo amor de Deus, profetiza. Profetiza todo o sistema aqui, só MacBook, só a maçãzinha mordida nessa igreja, porque é coisa que presta. Aleluia. Vai voltar. Então a pastora vai assumir o ministério de acolhimento. Nós vamos fazer uma reunião interinamente, tá? Interinamente, porque nós queremos treinar, levantar pessoas, como nós temos o Lorismar e a Bruna, o Ronan e a Graça, que assumiram o ministério da família. Nós temos a Cláudia e o Pedro, que lhe pediam salva de palmas, a Cláudia e o Pedro, que assumiram a escola de líderes e estão fazendo um belíssimo trabalho, amém? Quero que vocês aplaudam também a Maírla e quem mais? A Maírla, a Yara e a Ana Paula, que assumiram o Iba Kids e estão fazendo um arregaço no reino dos céus, amém?
Ontem fizeram o cultinho. Olha aí, gente. Olha o resultado do acolhimento aí. Só no primeiro trimestre nós já tivemos 79 pessoas visitando a igreja e 30 pessoas já se converteram só em janeiro, fevereiro e março. Dá para ser mais forte, pelo amor de Deus, meu irmão. Glória a Deus. Você se alegra com isso, irmão? Você já viu isso? Porque eu não vi isso acontecer em lugar nenhum ainda, irmão. Eu almocei com o pastor Joaquim, nosso pastor presidente, e ele virou para mim e disse: meu filho, aquela igreja é um milagre. Não foi, irmão? Ele disse: eu fico olhando as fotos, eu fico olhando as coisas, meu filho, não tem explicação. Nós estamos falando de um homem que já visitou mais de 80 países, né? 80 nações. Nós estamos falando de um homem que tem mais de 30 anos de ministério, que tem uma igreja com mais de 12 mil membros, e ele vira para mim e diz: é um milagre. Já tomou posse do terreno. E aí eu quero dar uma coisa, vou falar em público, viu, Lorismar? Vou falar em público aqui o que ele me falou. Vou falar em público. Meu filho, você já ordenou o Lorismar? Estou falando, você já ordenou o Lorismar? E ele ainda disse: vai ser agora em abril? Aí eu consigo. Foi ou não foi, meu irmão? Ele ainda perguntou: vai ser agora em abril? Não tem como fugir, rapaz. Vocês reconhecem o pastorado na vida daquele casal ali, do Loures da Bruna? Quem reconhece diz amém aí. Está autorizado pela igreja, irmão. Não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. Vamos derramar o óleo na cabeça desses irmãos aí, aleluia. Eita glória. Quem diz amém? Pronto. Então, gente, esse é o resultado do acolhimento até aqui. E eu estou crendo que nós estamos indo rumo ao batismo dos 100. Quem concorda comigo? Nós estamos indo rumo Gente, isso vai ser histórico na cidade de Chapadinha. Até onde eu sei, Maicon, que já conhece aí todo mundo, Maicon, me ajuda se eu estiver errado, mas eu acredito que nunca teve um batismo dos 100 aqui em Chapadinha. Teve? Então vai ser histórico e é para a glória do nome de Deus. Nós batizaremos no dia 14 de dezembro 100 pessoas ou mais, para a glória do nome de Deus. Você concorda comigo? Aleluia! Agora, isso vai ser um passe de mágica? Não. A gente tem que ser intencional em tudo que fizermos. E para isso, eu quero trazer uma reflexão rápida para vocês, em nome de Jesus. Põe só a tela da reflexão e deixa lá congelado. Uma reflexão rápida para vocês. E essa palavra Deus me deu algumas semanas atrás. E eu quero que você anote ela. Ela também está sendo gravada. Eu vou compartilhar com aqueles que não puderam estar aqui. Alguns líderes falaram comigo que não poderiam estar aqui, né? Mas glória a Deus pela sua vida que está nessa manhã. E o tema da reflexão dessa manhã é o poder do testemunho. Qual o tema da reflexão? O poder do testemunho. Eu faço das palavras de J.B. Carvalho as minhas palavras quando ele diz que o sucesso de uma igreja não é medido pela quantidade de pessoas que vêm no domingo à noite. O sucesso de uma igreja é medido pelos testemunhos que ela carrega. Copiou? Vou repetir para você anotar. O sucesso de uma igreja não é medido pela quantidade de pessoas que vêm no domingo à noite, mas pelos testemunhos que ela carrega. Testemunhos de transformação. Nós ouvimos ontem alguns na escola da família. Um casal testemunhou ontem dizendo: pastor, desde que eu entrei na igreja, desde que eu entrei na Iba Chapadinha, a minha vida tem sido uma guinada, subindo, 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 e Deus tem feito grandes coisas. Porque nós temos declarado, irmãos, que 2024 é o ano. Nem todo mundo decorou ainda, vou te dar mais uma chance. 2024 é o ano das maravilhas de Deus. E de fato nós vivemos e viveremos essas maravilhas de Deus. Então uma igreja saudável é uma igreja que frutifica. E parte da frutificação da igreja vem dos testemunhos que ela carrega. Olha que poderoso. Dos testemunhos que ela carrega. Ser uma testemunha de Cristo não é um testemunho de Jeová, é testemunha de Cristo. Se bem que Jeová é nosso Senhor, né? Mas você entendeu aí o trocadilho.
Ser uma testemunha de Cristo não é apenas verbalizar, e isso é muito importante, mas também viver para Ele, expressar uma vida que glorifique e que honre a Jesus. Então escute, o modo como vivemos para Deus é tão importante quanto aquilo que falamos a respeito de Deus. Vou repetir para você anotar. O modo como vivemos para Deus é tão importante quanto aquilo que falamos a respeito de Deus. E o versículo base para essa reflexão está em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 26 e 27. Por isso você está aqui, você que toca, canta, dança, intercede, faz teatro, Iba Kids, mídia, todos os ministérios, para você ouvir essa palavra poderosa. Em 1 Coríntios 9, 26 diz: por isso não corro sem objetivo. Grifa na tua Bíblia aí, Paulo dizendo: não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Verso 27: disciplino o meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. O maior receio do apóstolo Paulo era ser desqualificado naquilo que ele pregava. Existe uma máxima que você já deve ter ouvido algumas vezes, que diz: pregue o que você vive e viva o que você prega. O receio de Paulo não era perder a sua salvação. Paulo tinha certeza da sua salvação. Mas Paulo temia perder a autoridade, o privilégio de pregar a Cristo. Paulo temia perder a oportunidade de servir a Cristo. E eu posso fazer uma aplicação, talvez se dando isso a um mau testemunho ou uma desqualificação para ser um ministro de Cristo, uma desqualificação para ser um apóstolo de Jesus. Então ele usa a ilustração de um atleta. Ele diz assim: como um atleta que se disciplina, que faz exercícios, que cuida do seu corpo, para que no dia da competição ele possa encontrar-se aprovado, e ele possa não apenas competir, mas completar a sua missão. Diferentemente dos atletas que correm e somente um ganha, no reino de Deus todos ganham. Nós não estamos em busca de uma coroa corruptível, mas Paulo diz que estamos em busca de uma coroa incorruptível. Então você não está numa corrida para ser salvo, é o contrário. Porque você foi salvo, você está numa corrida. E que corrida é essa, pastor Bruno Garreto? A corrida para testemunhar de Cristo. A corrida para ser uma testemunha viva. Ou, como diz o apóstolo Paulo, para ser uma carta viva, uma carta lida por todos. Você está comigo aqui? Nós já falaremos sobre isso. A palavra desqualificado também pode ser traduzida como reprovado ou desaprovado. O que nos aprova, o que nos autoriza como testemunhas de Cristo, verbal ou não verbal, é o nosso testemunho. Porque eu posso testemunhar a respeito de Cristo verbalmente, mas se o meu testemunho verbal não condizer com o testemunho de vida, o meu estilo de vida, o meu modo, então haverá uma contradição e o meu testemunho será fraco. Você concorda comigo? Então a nossa vida, irmãos, ela deve ser intencional em tudo. Tudo que fizermos, para que de alguma maneira possamos pregar a Cristo.
Existe uma célebre frase de São Francisco de Assis, que eu acredito que você já deve ter ouvido essa frase algumas vezes. São Francisco de Assis dizia: pregue o evangelho em todo tempo, e se necessário, use as palavras. Como é a frase? Pregue o evangelho em todo tempo, se necessário. São Francisco de Assis não estava dizendo que não é para falar. Ele não está dizendo isso, como eu já ouvi alguns pregadores refutando essa frase de São Francisco de Assis, combatendo, enfim. Mas eu creio que o que estava no coração desse homem era nos dizer exatamente o que eu estou falando a você. O nosso testemunho precisa estar entrelaçado, conectado, condizer com nossas palavras. Então escute uma coisa. A Bíblia diz que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Hebreus capítulo 12 e o verso 1. E o autor de Hebreus está se referindo aos heróis da fé. A galeria dos heróis da fé, daqueles homens que foram martirizados, homens que foram cerrados ao meio, homens que foram decapitados, homens que foram lançados para as feras, homens que morreram de modo drástico, assustador. E esses homens agora, eles olham para nós, é isso que o autor está dizendo. Eles estão nos observando, como nós testemunharemos de Cristo. Não é diferente em nossos dias. Nós estamos numa vitrine onde pessoas estão nos observando o tempo inteiro. Por isso eu citei o texto de 2 Coríntios 3 e o verso 2 e 3, leia comigo. Paulo diz assim: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultando do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Quem você é, querido? Você é uma carta lida por todos. Existem pessoas que são influenciadas pela tua vida. E J.B. Carvalho, ele diz que as pessoas, J.B. Carvalho não, quem disse isso foi André Valadão, numa mentoria que eu faço com ele. Ele diz o seguinte: as pessoas que estão à nossa volta, elas devem melhorar. A nossa vida, na vida daquelas pessoas, deve fazer com que a vida delas melhore, tenha significado, porque você carrega algo de Deus. E Paulo diz o que você carrega o Espírito Santo de Deus. Então você influencia pessoas, então pessoas te observam. Existem os dois extremos: os que te observam para serem influenciados por você positivamente, mas existe o outro lado da moeda, aqueles que te observam e só criticam, aqueles que te observam e só condenam tudo que você faz, condenam cada palavra que você diz, de modo, irmãos, que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunha, as testemunhas dos heróis da fé e as testemunhas dos nossos dias. Os heróis da fé, eles estão torcendo, podemos assim dizer, para que eu e você completemos a missão que nos foi dada. Os heróis da fé, eles estão ovacionando para que eu e você possamos com louvor concluir o chamamento de Deus. Então nós precisamos testemunhar de Cristo. Eu preciso dizer para você, depois da vida devocional, escute isso, depois da vida devocional, oração, jejum, meditação, contemplação, depois da vida devocional, a arma mais poderosa do crente é o seu testemunho. Quem ouviu isso? É o seu testemunho. Por isso a gente precisa ter cuidado com o que posta na rede social. A gente precisa ter cuidado com o Instagram, Telegram, WhatsApp, Facebook, porque nós estamos sendo observados. Uma igreja frutífera
Sabe de uma coisa, irmão? Porque sabe o propósito de estar ministrando essa palavra hoje? É para ligar em você um sinal de alerta, assim como em mim. Eu preciso disso também. Ligar em você, líder. Ligar em você, obreiro da IBA Chapadinha, um sinal de alerta. Que sinal é esse, pastor Bruno Garreto? Nós estamos sendo observados. Deus está fazendo algo extraordinário na IBA Chapadinha. E eu quero lembrar você, querido, que o inimigo das nossas almas fica furioso com isso. Ele vai procurar nos setar e nos atingir de alguma maneira. E eu vou me apropriar de uma frase do J.B. Carvalho. Se você for aprontar por aí, não diga que você é membro dessa casa. Pelo amor de Deus. Se você estiver fazendo coisa errada por aí, meu irmão, não diga que você é membro da IBA Chapadinha. Não envergonhe o reino de Deus, pelo amor de Jesus Cristo. A quantidade de escândalos, irmãos, que tem surgido nas igrejas, não é brincadeira. A gente precisa entender, irmãos, que a vigilância tem que ser constante. Você que serve em qualquer ministério dessa casa, você é um alvo, você tem um alvo gigante nas costas. E se essa igreja perde o testemunho, irmãos, tudo que foi construído até aqui vai desmoronar como um castelo de areia. Por isso essa reflexão, ela é preventiva. Não basta apenas pregar sobre Jesus na célula ou no trabalho, precisa viver Cristo. Viver de modo que honre a Cristo. Você como um líder, eu como líder, precisamos ter um testemunho que glorifique a Cristo. Quantos estão entendendo isso comigo? E não é só aqui dentro, porque aqui dentro é fácil, meu irmão. Lá fora é que o bicho pega. Lá fora é que o negócio pega. E eu preciso trazer essa reflexão para o teu coração, para dizer, irmãos, nós não toleramos mau caratismo. O seu caráter é a peça fundamental do seu testemunho. Deixa eu contar isso para vocês, gente. Ontem eu tirei a roupa de pastor, coloquei a roupa de marido, fui limpar o jardim para minha esposa, organizar tudo lá, as plantas e tal. E aí eu chamei um senhorzinho para me ajudar nisso. Seu Raimundo, o nome dele. 67 anos de idade. Seu Raimundo disse, comecei a conversar com ele. Disse, pastor, minha esposa me largou com 9 filhos. 9 filhos. Eu criei os 9 sozinho. Pastor, nunca bebi, nunca fumei. Meus 9 filhos, nenhum bebe, nenhum fuma. Todos são trabalhadores. O poder do testemunho. É um homem que não é cristão? Não é letrado? Não conhece os princípios da palavra? Mas tem um testemunho para contar. Alô? Você está vivo aqui? Esse é o poder do testemunho. O teu testemunho, ele te antecipa. O teu testemunho, ele vai à tua frente. Irmãos, eu quero dizer para você, líder de célula, você que serve em qualquer ministério aqui dessa casa, não perca seu testemunho. Não perca o seu testemunho perante a sua esposa ou seu marido, perante os seus colegas de trabalho, perante seus vizinhos. Não perca seu testemunho. Quando eu e a Ana Paula, você sabe que pastor, nós temos os nossos creques, né, irmão? Ou você acha que a gente é santo, que a gente não tem nossas dificuldades também como casal? Nós temos.
E quando a gente está lá, nossos crack começa a falar daqui, que a gente começa a levantar a voz. E cuidado, nós temos vizinhos, nós somos pastores, cala a boca. Bom motivo para a gente acabar a confusão ali. Porque nós não podemos perder o nosso testemunho com os nossos vizinhos. Nós não podemos perder o nosso testemunho no local de trabalho. Irmãos, a mentira é pecado e o pai da mentira é Satanás, diz a Bíblia. Não minta no seu trabalho. Fale a verdade. Os verdadeiros filhos de Deus, eles falam a verdade. Aleluia, irmãos. Assim como Paulo, vou encerrar essa reflexão. Assim como Paulo, nosso maior receio depois de perder a intimidade com Deus, depois de perder a intimidade com o Espírito Santo, o nosso segundo maior receio deve ser o temor de perder o nosso testemunho. Adotou? Sabe por quê, irmãos? Uma vida de testemunho glorifica a Deus. Anota isso. Anota isso. Uma vida de testemunho inspira e motiva pessoas. Quantos são inspirados e motivados com um testemunho poderoso? A história desse homem, desse senhor Raimundo, 67 anos de idade, me inspira. Não é um cristão, mas me inspira, porque é um testemunho. Ele estava lá em casa ontem cortando os galhos e subia lá no pé de jaca do quintal do vizinho para cortar os galhos que estavam caindo por cima da minha cerca elétrica, e subia e cortava e tudo em cima. Ele disse: pastor, eu não sinto uma dor. Até gripe, eu não sei qual foi a última vez que eu gripei. 67 anos de idade, irmão. É um testemunho para nós. Então, testemunho inspira, testemunho motiva. Anote: testemunho gera discípulos. Testemunho gera discípulos. Anote: testemunho gera autoridade. Concorda comigo? Quando você tem um testemunho em determinada área, você tem autoridade, você tem legalidade nas áreas que você testemunha. Esse é o poder do testemunho. Anote, nem sei qual é o quinto, é o 6. O testemunho nos respalda. O testemunho nos respalda. O testemunho nos dá respeito. Anote: o testemunho abre portas para nós. O testemunho fala, grita, o testemunho anuncia. Como eu disse agora há pouco, o testemunho te apresenta nos lugares, ele vai à tua frente. O testemunho chega nos lugares primeiro do que você. Por isso que ele abre portas. E anote essa frase que eu separei por último aqui. O testemunho é a nossa mensagem mais eloquente. Anotou? O testemunho é a nossa mensagem mais eloquente. Aos alunos, dê testemunho na faculdade, na escola, aqueles que ainda estão no colegial. Dê testemunho.
Pescar na prova é pecado e vai para o inferno. Copiar trabalho da internet é pecado, te converte. Ter testemunho, irmão. Pastor Fred, certa vez, começou a fazer a faculdade, Pastor Fred. E aí as viagens do Pastor Fred estavam intensas e tal. O Pastor Fred foi fazer uma prova na faculdade. Ele olhou aquela prova, de cima e embaixo. Não sabia responder, ele foi lá na professora. Está aqui, eu não sei responder. Entregou a prova em branco, saiu da sala, foi-se embora. Mas não pescou, não mentiu. E abandonou a faculdade. Esse Fred é uma bênção. Queridos, anote no seu coração isso que eu estou te dizendo. O seu testemunho é a mensagem mais eloquente que você carrega. Irmãos, a Bíblia diz: ai daquele por quem entrar o escândalo na casa do Senhor. Esse versículo não foi riscado na Bíblia não, irmãos. Jesus disse que aquele que dá testemunho de si, esse testemunho não é válido. Esse testemunho não é válido. João 5,31, Jesus disse isso. O testemunho de si próprio não é válido. Jesus disse: o Pai e as Escrituras testemunham a meu respeito. Mais na frente, Jesus disse que o testemunho dele é válido porque ele é Deus. Mas para nós não vale, porque nós não somos Deus. Então o testemunho de si próprio não vale, não é válido. Agora, aquilo que testemunham a seu respeito é poderoso. Vou repetir: aquilo que testemunham a seu respeito é poderoso. Como é bom, irmãos, andar nas ruas dessa cidade, por exemplo, vou pegar aqui o exemplo da Nayana, e ouvir: a Nayana é uma excelente profissional, responsável naquilo que ela faz. O poder do testemunho te antecede, vai adiante de você. Assim também como o inverso é verdadeiro. Rapaz, olha, não vende para fulano não, que é mal pagador. Não vende para ciclo. Ixi, aquilo é enrolar demais. Ou então, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É impressionante como o Espírito Santo, ele trabalha conosco. A gente nem se preocupa em saber das coisas, mas as coisas param no nosso colo. Prints de conversa param no nosso colo. Prints de conversa param no nosso colo. Cuidado, viu? Que o Espírito Santo revela. 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 Não vou contar exemplo daqui não, porque daqui eu já tenho exemplo também. Eu não vou contar daqui não, para não assustar vocês. Conta lá de Matarroma. Essas coisas acontecem lá em Matarroma. Um dos nossos ministros de louvor, lá de Matarroma, que também era líder de geração já. O camarada estava em pecado, buscando nos Facebook as mulheres lá, nuas, seminuas, para ficar. E a gente sempre conversando, confrontando. Aí sabe qual foi a forma que Deus fez para desmascarar? Os prints vieram parar na nossa mão. Na nossa mão. A gente foi lá conversar com esse camarada. Fulano, me explica bem o que é esse negócio aqui. Eu mostro logo na cara. Me explica o que é isso aqui. Então, irmão, cuidado. Porque a sua fama, positivamente falando, né? O seu testemunho te antecipa. Mas a má fama também. Os podres também te antecipam. Mas eu estou falando nessa manhã para líderes cheios do Espírito Santo, aleluia. Amém. Homens e mulheres tementes a Deus, amém? Amém. Que não tem do que se envergonhar, amém? Amém. Se eu pedir para ver o teu celular, está tudo certo, irmão? Amém? Amém?
Se eu for lá nos bastidores do teu celular, tá tudo certo? E se eu pedir para consultar teu CPF, tá tudo certo? Eu conheci um pastor do Ministério Rema em São Luís, que ele fazia isso com os líderes dele. De tempos em tempos, me dá aqui teu CPF, deixa eu ver como é que está o teu testemunho. Irmãos, meu papel como seu pastor é te preparar para o único dia, o que mais importa na tua vida, é o dia que você vai estar cara a cara com Deus. Aleluia. Esse é o meu papel. Eu encerro dizendo: o teu testemunho é a mensagem mais eloquente que você carrega. Vou repetir: o teu testemunho é a mensagem mais eloquente que você carrega. Testemunho de bom filho, bom marido, boa esposa, excelente profissional. Queridos, como é ruim, e eu já ouvi de crente e discípulo dessa casa, eu já ouvi: pastor, fulano lá da sua igreja promete e não entrega, não cumpre o que diz que vai fazer, não entrega do prazo. Isso é mau testemunho, irmãos. Como já fui cobrado em lojas aqui da cidade por discípulo da igreja: ô pastor, conversa lá com Beltrano, Ciclano, estão devendo aqui na loja. E eu ter que chamar discípulo para: irmãozinho, pelo amor de Deus, pague suas contas. Isso é mau testemunho. Você concorda comigo, irmão? É mau testemunho. Repito, teu testemunho é a mensagem mais eloquente que você carrega. E sabe o que é pior, irmãos? Às vezes pode estar no altar, tocando, cantando, dançando, ou lá na recepção. Aí a pessoa chega e vê no altar: rapaz, aquele indivíduo não me paga. Qual testemunho, irmão? Me explica, qual testemunho terá perante a sociedade? Você recebe essa palavra, irmão? Você foi edificado com essa palavra? Pai, eu quero orar, selando essa ministração, selando essa palavra no coração de cada um dos teus filhos, Pai. Que essa palavra possa encontrar repouso em nosso coração e possamos vivê-la no nome poderoso de Jesus. Eu faço das palavras de Paulo as minhas palavras. Naquilo que eu pregue, eu mesmo não venha me encontrar desqualificado, Senhor. Por isso, Deus, aplana meus caminhos, aplana a minha vida, e que eu possa testemunhar do Senhor, não apenas verbalmente, mas que meu estilo de vida fale a teu respeito. É a minha oração no nome poderoso de Jesus. E você diz? Amém. Aplauda bem forte a Jesus. Gente, me dê mais 10 minutinhos só para fazer a segunda parte do TML. Põe um slide para mim agora, Mateus. Libera.